E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se, como? Triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isto, admiravam-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá quanto? 100 vezes. Quantas vezes? 100 vezes. Receberá 100 vezes tanto, e herdará A vida eterna. a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra que acabamos de fazer. E eu sei que a Sua palavra, ela é verdadeira, Senhor. Meu Deus, eu sei que a Sua palavra, ela é poderosa, ela é regeneradora, ela é transformadora, Senhor. A Tua palavra, meu Deus, ó Senhor, ela transforma, ela muda, ela dá vida e vida com abundância. Senhor, nesta noite, Pai, eu peço, abençoa a cada família aqui representada, a cada lar, a cada vida. Toma em Tuas mãos, Senhor. Direciona-nos na Tua palavra, nos dê a Tua graça, compreensão, que saiamos edificados nesta noite, Pai. Que saiamos compreendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Podem assentar, meus irmãos. Mas os irmãos perceberam o texto que nós acabamos de ler? O Senhor Jesus, ele foi questionado aqui por um jovem. Ele foi até Jesus e faz uma pergunta. E ele diz assim: mestre, bom mestre. Ele chama Jesus de bom mestre. Ele diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para me ganhar a salvação? E Jesus, ele responde para esse jovem, dizendo para ele assim: por que me chamas bom? Não há nenhum bom, só Deus é bom. Porque Jesus conhece a natureza humana. Ele sabe que nós podemos ser bonzinhos em muitas coisas,
Você pode fazer coisa que até você mesmo pode se assustar. Sim ou não? Então Jesus dá uma resposta para esse jovem, dizendo o seguinte: você conhece os mandamentos? A resposta dele foi qual? E Jesus cita os mandamentos para ele, e ele dá uma resposta para Jesus interessante. Ele diz assim: não, esses mandamentos eu conheço desde a minha mocidade, ou seja, desde que eu sou criança, os meus pais inculcaram na minha cabeça os mandamentos. Eles investiram em mim para que eu aprendesse os 10 mandamentos. E todo bom judeu que se preza, ele faz questão de que os filhos cresçam conhecendo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos para eles é sagrado. Então as crianças já crescem aprendendo a recitar os mandamentos. Então ele disse isso com facilidade. Ele disse assim: não, tudo isso eu já conheço desde a minha eternidade. Desde que eu sou uma criança, eu já sabia desses mandamentos. Jesus então dá uma resposta outra para ele. Diz assim: então vai, vende o que tens, reparta com os pobres, e você terá um tesouro no céu. Só que ele não esperava uma resposta dessa de Jesus. Ele não esperava uma atitude dessa do Senhor. E ele, a Bíblia diz que ele volta para casa, ele volta como? Triste. Ele volta decepcionado. Ele volta cabisbaixo. Ele volta angustiado, triste, porque não era o que ele esperava receber naquela hora. Não era essa a palavra que ele queria ouvir. Porque todos nós aqui sabemos que a salvação, ela é paga. Sim ou não? Você paga pela salvação? Não. Tem algum custo? Sim ou não? O Senhor Jesus, ele precisa do seu dinheiro? Nada. Ele é o dono do ouro e da prata. O Senhor Jesus, ele não quer um centavo seu. Ele não quer que você fique na pobreza, na miséria. Ele não quer que você viva uma vida miserável. Primeiro porque a riqueza vem dele, a prosperidade vem dele. Mas o jovem, ele volta desanimado, ele volta triste, ele volta abatido. E o Senhor Jesus, ele fala: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas aí os discípulos, ouvindo isso, falaram para ele: então quem é que vai se salvar? Como é que nós vamos ser salvos então? Isso aí vai ser impossível. Aí Jesus pega e diz o que para ele? Isso é impossível mesmo para os homens, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. Talvez você possa pensar assim: ah, pastor, mas isso aí só acabou de ler o que você está falando. Onde é que o senhor quer chegar? Qual é a mensagem que o senhor quer passar para nós aqui nesta noite? É que nós, às vezes, irmãos, nós queremos ganhar a salvação. A salvação é gratuita. Pela graça sois salvos. Olha só, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se o Senhor Jesus dissesse para aquele jovem que ele poderia negociar e poderia comprar a salvação, talvez aquele jovem teria ficado mais contente. Mas como o Senhor Jesus falou: vai lá, vende o que tem, se reparta com os pobres, e você vai ter um tesouro no céu, ele se desanimou ele. Mas o Senhor Jesus não queria que aquele jovem ficasse na pobreza, na miséria, jamais. Agora, como é que Deus ele cumpre a sua palavra? Porque agora Pedro, ele toma a palavra e ele fala algo e diz assim: mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Irmãos, quando nós fazemos alguma coisa para o Senhor, nós não fazemos sobre o pretexto de nós termos uma barganha com Deus. Eu não faço uma coisa para me receber outra do Senhor. Eu não dou uma coisa porque eu quero receber outra dele, não. Quando o Senhor Jesus ele espera de nós, ele espera que a gente faça pela motivação correta. Qual é? Louvor, gratidão, uma adoração. Quando eu faço alguma coisa para Deus, eu faço
vocês irão me ajudar. Olha que coisa maravilhosa. Vocês vão julgar a terra comigo. Mas aí o Senhor Jesus, logo na sequência, ele diz assim: e tem outra. Aquele que tem deixado casa, carro, pai, mãe, filho, filha, que tem deixado irmãos, que tem deixado tudo, ele ainda fala que tem deixado terras, que tem deixado bens, que tem deixado tudo por amor de mim e do meu evangelho, receberá, presta bem atenção, nesta vida, quantas vezes? 100. Quantas vezes? 100 vezes. E no porvir, quando morrer, quando partir da eternidade, ainda receberá a vida eterna. Você quer uma riqueza maior do que essa? O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? O que adianta o homem bater no peito e dizer assim: tudo isso aqui é meu, todas essas terras aqui são minhas, tudo que você está vendo aqui é subir de vista, tudo isso aqui é meu, é propriedade minha, eu trabalhei, eu alcancei, eu plantei, eu não dormi, eu trabalhei, eu corri atrás, eu conquistei tudo isso. E no final da vida ele só vai precisar de um espaçozinho pequeno, onde só vai caber ele, mais nada, onde ele não vai poder enterrar com ele os bens, onde ele não vai poder levar com ele a riqueza, a prosperidade, nada disso. Tudo isso é um empréstimo de Deus para nós nessa vida. Tudo isso é um empréstimo de Deus para nós, irmãos. Enquanto estivermos aqui, vamos gozar disso. Agora, nós temos que entender, irmãos, que o que o Senhor Jesus espera de nós é que obedeçamos a sua palavra. Ele cuida de nós. Ele tem um cuidado tão grande conosco. Quer ver só? Abre para mim, Calma, por favor. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. A partir do verso 8. A partir do verso 9. Presta bem atenção nesse texto. Por que vale a pena nós obedecermos a ordem de Deus? O que Deus tem para mim e tem para você? Às vezes a pessoa está passando por uma prova, ela está passando por uma dificuldade, às vezes a pessoa está passando por um momento de doença, às vezes a pessoa está passando por um momento financeiro muito desgastante, às vezes a pessoa está enfrentando uma tribulação terrível na vida, e às vezes, ao invés dela correr para o Senhor, ao invés dela obedecer a voz de Deus, às vezes ela faz o contrário disso, e ela não vê a provisão do Senhor. Mas quando ela resolve obedecer a voz do Senhor, Deus surpreende aquela pessoa, Deus honra a fé daquela pessoa. E olha o que diz aqui a palavra. Então veio a ele quem? Elias. Então veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja, era a última refeição deles.
Ela ia fazer um bolo para eles iam comer e esperar a morte. Não tinha mais de onde tirar, não tinha recurso, não tinha mais de onde vir sustento para ela. Mas olha o que o homem de Deus disse. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Você acreditaria numa promessa dessa, sim ou não? Lendo o texto, parece ser tão simples, não é? Mas imagina você com seu filho. Imagina você não tem recurso algum. Imagina você que estava com a panela cheia, a despensa cheia, e vai acabando, e você vai se sentindo ali oprimido, porque você começa a reduzir. Você tem que se alimentar menos, porque não tem de onde colocar mais, e você começa a perceber que a morte vai chegando. Aí começa a vir a opressão, a depressão, a angústia, a revolta, começa a vir todo tipo de pensamento demoníaco. O inimigo aproveita nessas horas. Sim ou não? Quando você está num momento difícil, é a hora que o diabo mais aproveita para comentar ainda mais. Cadê a tua fé? Cadê o teu Deus? Cadê? O que adiantou? Aí você era tão fervoroso, era tão fervoroso, você era tão assíduo, você ajudava tantas pessoas, você era uma pessoa tão assim dedicada, mas olha o seu estado. Olha onde você chegou. Olha onde você está agora. Cadê o teu Deus? Da onde vai vir o teu recurso agora? Da onde vai vir o teu socorro agora? Mas de repente, lá vem o homem de Deus. Deus disse que ele havia falado com a mulher. A Bíblia não está dizendo isso? Eu preparei lá uma mulher, uma viúva, que ela vai te sustentar, não foi isso? Que o Senhor disse para ele? Só que quando ele chega na casa da mulher, a mulher nem sabia de nada. A mulher não tinha conhecimento de nada. Tanto que ela fica surpresa quando ele pede para ela um bolo. Ela disse: como é que eu vou fazer isso? A tua serva não tem nada em casa, senão um bocado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Eu vou preparar um bolo para mim com meu filho e nós vamos esperar a morte. Eu já peguei aqui alguns gravetos e vou preparar para nós. Não tem de onde vir mais. Por que nós devemos acreditar na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela tem poder, Deus. A palavra de Deus, ela tem poder e ela se cumpre na nossa vida. Aleluia. Quando o homem de Deus chega para aquela mulher, ele diz assim: vai lá, mulher, faça conforme a tua palavra, mas você prepara primeiro um bolo pequeno para mim e traz aqui. Imagina você preparar um bolo. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos. A Bíblia não está falando isso, mas eu tento conjecturar aqui com os irmãos. Acredito que os irmãos aqui têm uma mente fértil aí, e espiritual, e conseguem também imaginar isso. Imagina que ela pega o restinho da farinha, o restinho do azeite, prepara o último bolo ali e traz para o homem de Deus. Eita, Senhor, meu Deus. E o homem de Deus se alimenta, bebe aquela água, come aquele pãozinho ali. E quando a mulher entra dentro de casa, que ela vai preparar o bolo para o filho e para ela, que ela abre a tampa da botija, está cheia de farinha, está cheia de azeite. Que ela abre a tampa da panela, lá está cheia de farinha e a botija cheia de azeite. Você já imaginou a fé como é que fica numa hora dessa? Nós às vezes só acreditamos naquilo que vemos, até acontecer conosco. Às vezes a gente pede coisas para Deus que aos olhos humanos parece impossível de alcançar. Às vezes somos provados na nossa fé, e o Senhor Jesus quer mostrar que Ele pode nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor pode nos colocar em condições muito mais elevadas do que você imagina.
fortalece. Quando você acredita na palavra de Deus, quando você está alinhado à vontade de Deus, a sua palavra não é uma palavra qualquer. Quando você está alinhado à vontade de Deus, o que você fala tem credibilidade no céu. Deus honra. Tudo isso aqui aconteceu. Essa viúva passou por todo esse processo. Ela passou por toda essa situação por causa da palavra do homem de Deus. Ele chegou para Acabe, rei de Israel, para Jezabel, e disse: olha, segundo a minha palavra não vai chover nessa terra mais. Eu dou a minha palavra, segundo a minha palavra não vai haver chuva, nem orvalho vai cair do céu. Quando você fala uma palavra dessa, o incrédulo, ele fala o quê? Essa palavra dele vai cair por terra. Nós vamos orar aos nossos deuses aqui, nós vamos invocar e vai vir chuva. Você não precisa se preocupar não. Mas quando Deus, ele honra a tua palavra, a palavra que você profere, ela se torna uma palavra profética. Ela tem um peso nas regiões celestiais tremenda. E a Bíblia diz que por 3 anos e 6 meses não houve chuva sobre a terra, nem orvalho caiu. Deus honrou a palavra do profeta. Deus sustentou o profeta. Não só ele, como 7.000 profetas foram guardados, foram protegidos. Então Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Agora, o que Deus espera que a gente faça? Deus, ele quer que nós honremos a ele. Como é que você honra a Deus? Você já parou para pensar? Como é que eu faço para me honrar a Deus? Às vezes nós achamos que honrar a Deus é uma coisa tão simples, e não é tão simples. Honrar a Deus, meu irmão, exige de nós muita reverência, temor e obediência. Honrar a Deus dentro de uma igreja é fácil. Honrar a Deus na presença dos outros é fácil. Honrar a Deus onde você está sendo visto é fácil. Mas honrar a Deus quando está só você e Deus, honrar a Deus quando você está num lugar que ninguém te conhece, honrar a Deus quando você está sendo provado, honrar a Deus quando você está sendo testado, honrar a Deus quando você está diante de situações que você prefere dizer assim: está repreendido, eu jamais trairia a confiança do meu Deus, eu jamais iria ceder a essa tentação, eu jamais iria permitir que o meu Deus se envergonhasse de mim. Porque é muito fácil a gente dizer que honra a Deus agora. Está todo mundo aqui. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer que honra. Mas o que o Senhor Jesus quer que a gente vá muito além do que os olhos humanos possam ver. É isso aqui, ó, aonde aconteceu esse episódio dessa viúva. Da onde vai vir meu socorro? Da onde viria o sustento para essa mulher? Será por que Deus lembrou dessa mulher? Por que será que Deus enviou um profeta lá naquela cidade para socorrer não somente o profeta, mas essa mulher? E ele não passou um dia, nem 2, não, nem uma semana, não. Ele passou, foi vários dias e meses na casa dessa mulher. E enquanto ele esteve ali, não faltou provisão para eles. Aleluia! Deus sustentou eles de uma maneira maravilhosa. O filho dessa mulher adoece, e a doença que veio desse menino se agravou, e ele morreu. A viúva fica desesperada, e ela recorre ao homem de Deus e pergunta para ele: o que aconteceu? Por que você veio aqui em minha casa? Olha aqui, você está trazendo à memória os meus pecados, e agora meu filho morre, o que eu vou fazer? O homem de Deus pega o menino no braço, sobe para o seu quarto, deita ele na sua cama, e o homem de Deus invoca a presença de Deus e fala com Deus e fala: Senhor, até a esta viúva tu afligiste, Senhor. Senhor, permitas que o Espírito entre nesse menino e ele reviva, Senhor. E a Bíblia diz que naquele exato momento o Espírito volta para o corpo daquela criança e ele volta a respirar. E ele leva o filho para a viúva, entrega nas mãos dela. E aqui no verso de número 24 ele diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de
Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus quer que a palavra que sai da tua boca seja palavra de verdade. Deus quer que você tenha compromisso também com a palavra dele. Que você saiba agradecê-lo por tudo que ele tem proporcionado na tua vida. O espírito de gratidão, irmãos, é algo que nós devemos alimentar na nossa vida o tempo todo. Porque a gente está acostumado muito a agradecer a Deus quando as coisas estão bem. A gente tem facilidade de louvar ao Senhor quando está tudo tranquilo, irmãos. Quando as bênçãos estão chegando e você não está vendo aperto, mas Deus quer ver você confiar nele. É quando as portas se fecham, é quando o desemprego bate na tua porta, é quando a doença chega na tua casa. Ele quer ver você confiar nele. É quando as coisas ruins começam a vir. Porque às vezes ele nos prova. Verdade, Deus. Às vezes ele permite provações na nossa vida. Meu servo vai fazer, quero ver o que a minha serva vai fazer. Se ele vai me negar agora, se ele vai rejeitar a minha paz, se ele vai murmurar, se ele vai colocar a culpa em mim, como muitos têm feito. Deus se esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim, Deus não ouve mais a minha oração. Parece que eu estou vivendo o pior momento da minha vida, olha o que Deus está fazendo. E a gente começa a lançar para o céu um monte de coisa que desagrada ao Senhor, e não é isso que Deus quer ouvir. Senhor, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quando você, minha irmã, meu irmão, aprende a glorificar a Deus mesmo nas fases difíceis da vida, mesmo quando você está passando pelo vale da sombra da morte, enfrentando os aguilhões da morte, enfrentando os aguilhões que vêm contra ti, e você olha para o céu e diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Eu sei que Deus providenciará um escape, Ele não vai me provar nem nas minhas forças, Deus não vai me dar uma provação que eu não possa suportar. Se Ele está me provando, é porque Ele sabe que eu sou capaz, é porque Ele sabe que eu vou vencer. Se Ele está permitindo isso, é porque Ele sabe que eu terei condições de vencer essa paz. E vai vir o momento bom, vai vir a hora do regozijo, vai vir a hora da exaltação, vai vir o momento da bênção do Senhor. Tudo que Deus quer ver de nós é isso. Mas às vezes o que fazemos? Como é que nós reagimos? Como é que Deus nos vê em situações? Eu fico imaginando quando Jó, ele está tranquilo, ele está feliz, os filhos à roda da mesa, as notícias são boas, o campo está verde, os animais estão no pasto, as ovelhas, o gado, a riqueza, a prosperidade. A Bíblia chega a dizer que ele era um dos homens mais ricos do Oriente. Jó estava tranquilo, estava feliz, orando, oferecendo sacrifícios ao Senhor, adorando a Deus, e ele era rico, era um homem bem sucedido. Mas a Bíblia Sagrada fala que de repente veio o diabo, veio Satanás, e Deus fala assim para Satanás: está vendo lá o meu servo, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O diabo então fala para Deus e diz assim: lógico, também, com tanta coisa boa que você dá para ele, é tanta riqueza, é tanta prosperidade, é um homem bem sucedido, uma família maravilhosa, uma esposa abençoada, os filhos, uma maravilha. É lógico que ele vai te louvar na tua presença. Agora toca nos bens dele, tira a riqueza que ele tem, tira os bens que ele possui, e você vai ver que ele vai te amaldiçoar na tua presença. Mas aí a Bíblia Sagrada diz o quê? Que o Senhor Jesus permite, e diz: então vai lá, toca nos bens dele, pode tocar nos bens dele, mas não toca
na vida dele. Pode tirar os bens. E o diabo chega e faz o quê? Faz um estrago. O inimigo vem e faz um estrago, mas com a permissão de Deus. Eu quero que os irmãos entendam isso. E o diabo vem e tira todos os bens que Jó tem. Ei Jó, olha, meus inimigos se roubaram o teu gado. Ei Jó, vem um vento muito forte, teus filhos estavam numa festa comemorando aniversário e bateu contra a casa e as paredes caíram e mataram todos os teus filhos. Ei Jó, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e foi desgraça em cima de desgraça, e muitas catástrofes, muita coisa ruim. O diabo não ficou contente só por isso, porque Jó ainda continuava temendo a Deus e continuava ainda a glorificar o Senhor. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o diabo então fica furioso e vai à presença de Deus novamente, e o Senhor questiona com ele, diz assim: então toca na saúde dele agora, e você vai ver que ele vai blasfemar na tua presença, pode ir lá. E o diabo toca na saúde de Jó, e vem uma lepra e cobre todo o seu corpo. A Bíblia fala que Jó se lançava na cinza e se coçava com cacos de telha. Tamanha era o sofrimento, tamanha era a miséria que chegou o estado de doença na vida dele. A Bíblia diz que as chagas de Jó fedia longe. Os amigos de Jó, ao vê-lo, ficavam envergonhados, tristes, nem se aproximavam. E para completar, a mulher dele vem e diz assim: tu ainda mantém a tua integridade, tu ainda serve a um Deus desse, tu ainda tem a coragem de se dirigir a um Deus que só te trouxe desgraça, tu ainda tens a capacidade de servir e adorar um Deus que só trouxe sofrimento para mim, para você, para nós. Olha o que ele fez com a nossa família, olha o que ele fez conosco. Amaldiçoa esse Deus seu e morre de uma vez. Para você ouvir isso, imagina a pessoa que está do seu lado, que prometeu estar contigo na doença, que prometeu estar contigo em todas as circunstâncias da vida, a pessoa que fez juramento de te acompanhar, seja nas horas difíceis, seja nas horas boas, nas alegrias, no sofrimento, em qualquer área da sua vida, ela estaria contigo ali, porque não teve culpa. O que Jó podia fazer? Qual a culpa de Jó em todo aquele sofrimento, em toda aquela situação? Nenhuma. Mas a mulher, ela chega e diz assim: tu ainda mantém a tua integridade a esse Deus, amaldiçoa ele e morre. E Jó fala aqui para ela: tu falas como uma louca, porque você recebeu os bens de Deus com prazer, mas o mal agora você não quer aceitar. Quantas famílias às vezes se dissolvem, porque enquanto as coisas estão bem, está tudo tranquilo, mas quando começa a guerra, começa a provação, começa, aí abandona. Ah, eu não vou ficar cuidando desse homem, jamais. Na doença, eu que não vou limpar esse homem, eu que não vou limpar essa mulher, eu que não vou cuidar dele, eu que não vou cuidar dela, eu que não vou ficar perdendo a minha saúde, a minha juventude, perdendo isso, perdendo aquilo, para ficar. A Bíblia diz que até que a morte nos separe. Não é a doença que vai nos separar, não é as condições financeiras, não é os momentos difíceis, não é a aflição, não é nada disso. É a morte que vai nos separar. Mas aí, Jó, ele continua sua integridade a Deus, ele continua servindo a Deus, continua seguindo os caminhos do Senhor. Jó continua falando com Deus. É lógico que Jó reclamou quantas vezes, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele fez tantas coisas, mas ele nunca se dirigiu a Deus e culpou Deus de qualquer coisa. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus ele mandou o conforto para Jó e devolveu para Jó quantas vezes? Quantas vezes Jó foi?
E 100? Não, Jó foi abençoado duplamente. O que Jó tinha, Deus deu a ele em dobro, tudo quanto ele possuía antes. Deus, ele cumpre com a sua palavra. Deus, ele honra a nossa fé. Agora, meu irmão, minha irmã, vai depender muito de você. Vai depender muito de mim. O que Deus quer fazer através de você? Você já se perguntou para Deus, Senhor, qual é o teu projeto para a minha vida? Eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos orar. Mas eu quero levar você a essa reflexão. Eu queria muito que você fechasse os teus olhos agora e você refletisse agora. Olha para dentro do teu coração. Olha, tenta vasculhar aí no teu coração. Qual foi a coisa mais difícil que Deus já exigiu de você? Qual foi a coisa mais difícil que Deus já pediu para você fazer para Ele? Será que você conseguiria, nessa hora, imaginar se você cumpriu, se você fez, se você honrou, ou se você negligenciou, ou se você não se moveu? Eu quero que você pense agora, porque ainda há tempo. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto nós estivermos vivos, nós podemos fazer algo para o reino de Deus. Mas o que é que Deus te pede tão difícil? Porque aquele jovem rico, ele chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer para me ganhar a salvação, a vida eterna? O que é que você tem que fazer para ganhar a vida eterna? Você tem que vender a sua casa, seu carro e dar para os outros? Não. O que é que você precisa fazer para ganhar a vida eterna? Você precisa, primeira coisa, crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O primeiro passo é crer em Jesus como teu Senhor e Salvador da tua alma. Para você ganhar a salvação, a primeira coisa que você tem que fazer é se render aos pés dele. O que Jesus estava dizendo para aquele homem rico era para ele o seguinte: olha, meu filho, o que você precisa fazer é se desapegar dos bens materiais, porque tudo que você faz está envolvido com as coisas terrenas. Você não se preocupa com o céu, você é muito envolvido com as coisas dessa terra. Então o que você precisa fazer é você desapegar das coisas terrenas, como Jesus disse para Pedro e para os discípulos, dizendo para eles: olha, aquele que tem deixado casa, carro, pai, mãe, filho, filha, que tem deixado tudo por amor de mim, o Evangelho. Jesus não estava dizendo para você ser negligente com a sua casa. Jesus não estava dizendo para você deixar, no sentido de você desprezar, abandonar, rejeitar, jamais. O Senhor Jesus estava dizendo para ele o seguinte: aquele que tem deixado no sentido seguinte: eles não podem me impedir de servir ao Senhor. O meu marido não pode ser motivo de tropeço na minha vida, a minha esposa não pode ser motivo de tropeço na minha vida, os meus filhos não podem ser tropeço para eu servir ao Senhor, o meu carro, a minha casa, a minha família não pode ser motivo de tropeço. Então eu preciso deixar, e deixar no sentido de que eu preciso buscar a Deus, não só por mim, mas por eles também. E quando você faz isso, no sentido de você ter o zelo de servir ao Senhor, de adorar a Ele na beleza da tua santidade, você pode ficar tranquila, minha irmã, meu irmão, porque você receberá nesta vida 100 vezes, e ainda a vida é eterna. Eu não sei o que você está buscando aqui nessa terra, eu não sei qual é o seu pensamento com relação a esse mundo, mas as pessoas vivem como se elas nunca fossem morrer. As pessoas vivem como se elas nunca serão chamadas um dia para uma prestação de contas.
As pessoas vivem como se elas nunca irão precisar um dia prestar contas a Deus, e por isso vivem uma vida de qualquer jeito, vivem uma vida às vezes terrível, devassa. Eles pensam que um dia Deus não cobrará, mas a Bíblia Sagrada fala que tudo que um homem semear, isso também ele colherá. O que você tem semeado nesta vida? Eu quero que você reflita sobre isso. Semeie comunhão, semeie unidade, semeie na vida das pessoas amor, bondade. Não queira só para você. Ame ao próximo como a ti mesmo. O Senhor disse isso nessa palavra. Aprenda a servir mais. A gente quer ser sempre servido, a gente quer ser sempre visto, quer ser elogiado, a gente quer ser sempre, às vezes, o primeiro. Mas o Senhor Jesus está dizendo para nós: queira para o outro mesmo que você quer para você. Não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Tenha humildade na vida. Faça as coisas, mas faça com amor, servindo a Ele com gratidão. Porque você fazendo assim, você pode se preparar para Deus te colocar em condições muito, mas muito elevadas. Eu não sei o que você precisa que Deus faça, mas Deus quer fazer algo através de nós, por nós. Jesus chegou para um cego e disse: o que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido qualquer coisa, ele poderia ter pedido dinheiro, bens, mas ele preferiu pedir: Senhor, eu quero visão, eu quero enxergar, eu quero ver. E Jesus disse para ele: então veja, a tua fé te salvou. É o que você está buscando. Aquele cego, ele enxergou porque ele queria enxergar. Ele disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar juntos. Mas eu quero que você ore ao Senhor. Ore diante dessa palavra que eu ministrei ao teu coração agora. O que Deus tem pedido para você? E o que Ele pediu para você? Como é que você tem feito? Em nome do Senhor Jesus, viva o sobrenatural de Deus, viva algo grandioso na presença de Deus. Não contente em ser apenas um membro, não contente-se apenas em ser mais um. Em nome do Senhor Jesus, porque Deus tem para nós coisas tão grandiosas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, mas já está preparado para nós. A gente está acostumado a contentar com qualquer coisa, está bom demais, irmãos. Olha, eu já vi pessoas falarem isso. Um dia eu corrigi um jovem, ele chegou para mim e falei assim: meu irmão, está tudo bem? Ele falou: pastor, se melhorar estraga. Eu falei: não, não fala isso mais não. Aprenda o que eu vou te ensinar hoje aqui. Se melhorar, melhora. Se melhorar não estraga não. Sempre pode vir melhoras. Não se contente apenas com as migalhas, não. Em nome do Senhor Jesus. Deus tem coisas muito mais elevadas para todos nós. E Ele quer que você viva isso. Aonde você colocar as mãos, Ele tem promessa de Ele abençoar. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Ele vai te dar por possessão, vai ser tua. Você bateu o pé numa empresa e diz assim: é aqui que eu vou trabalhar. Em nome de Jesus, é aqui que eu vou firmar os meus passos. É aqui que Deus vai me honrar. É aqui que Deus vai fazer a coisa acontecer através da minha vida. Você crê nisso? Se você crê, diga assim: eu creio. Eu creio. Diga assim: eu creio. Eu creio. Eu tomo posse para a minha vida esta palavra. Amém? Oramos agora. Senhor Jesus, Senhor, eu ministrei a tua palavra, e a tua palavra ela não voltará vazia. Senhor, o Senhor tem compromisso com a tua palavra. O Senhor não tem compromisso com a palavra do pregador, mas o Senhor tem compromisso com a tua palavra, e a tua palavra é verdadeira. E o Senhor disse que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Eu sei que o Senhor cumpre. O Senhor tem cumprido na minha vida coisas maravilhosas. Eu tenho vivido, meu Deus, promessas grandiosas do Senhor na minha vida, Pai. E eu te louvo, meu Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem me concedido, Pai. E sei também que os teus filhos têm vivido aqui também, meu Pai. Têm vivido promessas gloriosas do Senhor, meu Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada família aqui representada. Que nós tenhamos a capacidade de compreender esta palavra e sairmos daqui hoje, meu Deus, determinados, meu Pai, no nome de Jesus, a não nos prendermos aquilo, meu Deus, ó Senhor, que é insignificante para a nossa vida, a não nos preocuparmos com aquilo que não tem importância, Pai, mas que a gente saia daqui, meu Deus, determinado a crer, Senhor, que os horizontes que sobram para nós, que os caminhos que o Senhor tem para nós, são muito mais elevados. Em nome de Jesus, tira todo bloqueio na mente agora, tira toda falta de compreensão agora, tira toda incredulidade, tira toda frieza agora, em nome de Jesus, arranca todo desânimo, todo esgotamento mental, espiritual, em nome de Jesus, sai! Eu quero que você lute, eu quero que você relute, eu quero que você não desista, eu quero que você seja perseverante, eu quero que você vá até a última instância com Deus e fique tranquilo e fique despreocupado, que Ele vai mostrar para você que Ele é Deus, mesmo em meio à tempestade. Ele vai mostrar para você que Ele é Deus, mesmo em meio às crises mais difíceis da tua vida. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Senhor. Glórias ao teu nome. Amém?